com teu coração me oferto. Olá pessoal, é o quarto domingo da Quaresma, é o domingo chamado Letare. Mas que palavra é essa, padre? Letare é uma palavra em latim e que faz parte aí da antífona de entrada dessa missa do quarto domingo da Quaresma, essa antífona que se lê assim: Letare Jerusalem et conventum facite, omnes qui diligites eam. E isso significa: alegra-te, Jerusalém, e se reúna em ti todos aqueles que te amam. Porque um convite à alegria em um tempo tão árido como o tempo da Quaresma é o convite que a igreja, que o próprio Deus te faz para aguentar firme a luta da Quaresma. Por quê? Porque a Páscoa está chegando e, inclusive, a cor mais adaptada para esse domingo é a cor rosa, né? O roxo seria aí uma cor possível, mas a cor mais ideal aí seria o rosa, para dar uma clareada na noite árida, austera do roxo, né? Para dizer que a luz da Páscoa, a luz do Cristo ressuscitado e vencedor está chegando. Então aguenta firme, vamos continuar na nossa luta aí para sermos fiéis a Deus e deixar que a Quaresma produza seus frutos em nosso coração. O evangelho desse quarto domingo é do capítulo 15 de Lucas, talvez o evangelho, um dos trechos evangélicos mais conhecidos mundialmente, inclusive até fora dos muros da igreja, para dizer assim, que a misericórdia sempre encontra bons receptores aí dessa mensagem, mesmo que não sejam cristãos. É o evangelho do filho pródigo, quem nunca ouviu falar, né? E você, como bom católico, já o leu e meditou por muitas vezes, e essa vai ser uma nova oportunidade de celebrar a misericórdia de Deus para com aqueles que voltam, mesmo tendo pecado, mesmo tendo andado distantes. Então nós vamos aí meditar essa palavra nesse domingo na missa, e hoje quem nos ajuda a pensar sobre o perdão de Deus, a sua misericórdia que é voltada aos pecadores, eu e você, né? É São Máximo Confessor. Ele viveu aí na transição entre o século VI e VII e é chamado de confessor justamente por haver confessado a fé diante de um tempo muito difícil da história da igreja, com tantas heresias que queriam pregar mentiras sobre a verdade do evangelho, e ele então, firme, sofrendo as consequências da sua firmeza de fé, confessa a fé e deixa esse exemplo para nós. E São Máximo Confessor fala sobre a misericórdia de Deus. E ele diz o seguinte: os pregadores da verdade e os ministros da graça divina, todos os que, desde o princípio até os nossos dias, cada um a seu tempo, expuseram a vontade salvadora de Deus, dizem que nada é tão agradável a Deus e conforme o seu amor, como a conversão dos homens a Ele com sincero arrependimento. Gente, nada agrada tanto a Deus quanto um coração que diz assim: pô, cara, errei, vou mudar de caminho, quero voltar para o Senhor. Isso agrada muito a Deus. Por isso que a gente não tem que ter medo quando a gente está tomando essa decisão. A gente tem que fazer isso com coragem. E para dar a maior prova da bondade divina, o Verbo de Deus Pai, ou melhor, o primeiro e único sinal de sua bondade infinita, Jesus, né? Num ato de humilhação que nenhuma palavra pode explicar, num ato de condescendência para com a humanidade, dignou-se habitar no meio de nós. No meio da Quaresma, ele está mandando a gente aqui lá para o mistério da encarnação, lá do Natal, fazendo-se homem no meio dos homens. E realizou, Jesus realizou, o Verbo de Deus realizou, padeceu e ensinou tudo o que era necessário para que nós, seus inimigos e adversários, fôssemos reconciliados com Deus Pai e chamados de novo à felicidade eterna que havíamos perdido. Como é que é, ô Máximo Confessor? Nós, inimigos e adversários de Deus? Não, eu gosto de Deus desde sempre. Eu posso às vezes até errar alguma coisa aqui e ali, mas eu não sou adversário de Deus. Eu sou sim. Quando eu peco e opto por um plano que não era o de Deus para mim, eu me coloco como seu inimigo. Na minha alma se instala uma inimizade. Quem leva a vida espiritual a sério
sabe o que eu estou dizendo, não porque a palavra que de São Máximo Confessor está falando, hein? Sabe por experiência própria. Quando eu e você praticamos um pecado, e esse pecado, se ele é grave, a gente que tem o costume de rezar, não consegue ficar em paz na presença de Deus. E não é porque tem alguém fora com um chicote na mão, não. É porque a verdade da coisa, a verdade do pecado, grita dentro de nós e se instala uma verdadeira inimizade. Isso é uma coisa séria, objetiva, não é questão de opinião. É uma coisa real, palpável, entre aspas, na vida daquele que se dedica à oração. Se você se dedica à oração, você sabe o que eu estou falando. O Verbo de Deus não curou apenas as nossas enfermidades com o poder dos milagres. Tomou sobre si nossas fraquezas, pagou nossas dívidas mediante o suplício da cruz, libertando-nos dos nossos muitos e gravíssimos pecados, como se ele fosse culpado, quando na verdade era inocente. Além disso, com muitas palavras e exemplos, exortou-nos a imitá-lo na bondade. Não somente nos perdoou, mas ensinou-nos a ser perdoadores, né? Na compreensão, na perfeita caridade fraterna. Por isso dizia o Senhor, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. E também, aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu dizia que esse é um domingo de alegria, né, gente? E eis aqui a razão da nossa alegria. Você e eu podemos voltar. Deus está esperando por nós. E a gente tem isso como certeza que não se move. É muito fixa, é muito firme. A gente se move, a gente se distancia, a gente escorre e vai longe de Deus. Mas a gente sabe que Ele é rocha firme e permanece no mesmíssimo lugar. E esse lugar é o seu amor. Disse ainda que Jesus viera procurar a ovelha desgarrada e que fora enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Do mesmo modo, pela parábola da moeda perdida, ele deu a entender mais veladamente que viera restaurar no homem a imagem divina que estava corrompida pelas mais repugnantes faltas. E afirmou, em verdade eu vos digo, haverá alegria no céu por um só pecador que se converte. Por esse motivo, contou também a parábola do bom samaritano, aquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e fora despojado de todas as vestes, maltratado, deixado semi-morto, atou-lhe as feridas, tratou-as com vinho e óleo, e tendo colocado em seu jumento, deixou-o numa hospedaria, para que cuidassem dele. Pagou o necessário para o seu tratamento, e ainda prometeu dar na volta o que porventura se gastasse a mais. Mostrou-se ainda mais condescendente e bondoso quando nos ofereceu a pregação da parábola do filho pródigo, o filho que voltava. Como o abraçou, porque retornara arrependido, revestiu de novo com as insígnias de sua nobreza familiar e esqueceu todo o mal que fizera. A santa amnésia de Deus, né? Deus sofre de esquecimento, de amnésia, e essa é uma amnésia que Ele nos faz conhecer. Deus mostra a sua fraqueza, a fraqueza chamada misericórdia. Então a gente não tem que ter medo. Pela mesma razão, reconduziu ao redil a ovelhinha que se afastara das outras 100 ovelhas de Deus e fora encontrada vagueando em montes e colinas. Não lhe bateu, nem ameaçou, nem a extenuou de cansaço. Pelo contrário, colocando-a em seus próprios ombros, cheio de compaixão, trouxe-a sã e salva para o rebanho. Então, por que ter medo? Essa é a pergunta que a gente se faz diante da pregação de São Máximo Confessor. Se eu e você caímos no caminho, o que a gente tem que fazer? Lamentar as nossas culpas? Sim, isso é humano. Agora a gente tem que levantar a cabeça e ver que o pastor, o Pai, aquele que procura a gente, está nos esperando. Coragem, não tenha medo. Na sua misericórdia, Deus te acolhe. Alegre-se.